Lern Hunsrickisch. Lektion 51. Vamos novamente abordar preposições. 4 delas: wichtig, Kirche, torisch e Trink schon gleich like und vamos anfangen. Todas as 4 preposições dessa lição são preposições com acusativo, então entram no mesmo grupo que as preposições fa e pis vistas em lições passadas. Vamos tratar delas uma por uma então, começando com wichtig. Essa preposição significa contra, mais especificamente se referindo a uma força exercida por uma coisa contra outra, como quando um objeto se apoia sobre outro, contra o outro, ou quando dois objetos entram em contato, como um colidindo contra o outro, por exemplo. Perceba também como wichtig termina em ich, da mesma forma que as preposições ich que apresentei em outra lição. De fato, wichtig é também uma preposição ich, mas se diferencia das outras por não poder ser usada com o dativo, só com o acusativo. Vamos ver alguns exemplos de uso. Gestern ist in den Camp gegangen und hat sich wichtig in Baum gesetzt. Ontem ele foi ao campo e se sentou contra uma árvore. In der Station habe ich einen Mann gesehen, der auf der Treppe mit seinem Kopf wichtig gelehnt gesitzt hat. Na estação vi um homem que estava sentado sobre a escada com sua cabeça contra o corrimão. Essa frase é bem complexa, então vamos analisá-la em detalhes e ver como se relaciona com o que já vimos nas lições até aqui. A frase começa com in der Station, na estação. In é uma preposição que pode ser seguida pelo dativo ou pelo acusativo, né? Aqui ela está sendo seguida pelo dativo, der Station, porque Station é uma palavra feminina. No acusativo seria die Station. Se é seguida pelo dativo, ela indica uma ação que ocorre no local fixo, que é o que vemos logo em seguida. Habe ich einen Mann gesehen? Vi um homem. Lembre-se da regra de que o verbo conjugado é sempre o segundo elemento da frase. Como o primeiro elemento é essa expressão in der Station, o verbo obrigatoriamente tem que vir logo depois, e por isso o sujeito da frase, ich, aparece depois do verbo. Hon aqui está sendo um verbo auxiliar para formar o passado. Lembre-se de que quando usamos um verbo auxiliar, o outro verbo, que não está conjugado, precisa ser sempre o último elemento da oração. Por isso, gesehen vem depois de ein Mann, que é o objeto da oração. O restante da frase é uma oração subordinada. Wo auf der Treppe mit seinem Kopf wichtig gelehnt gesitzt hat. Lembre-se de que em orações subordinadas, o verbo conjugado é sempre o último elemento. Por isso, hat é a última palavra dessa oração. A oração subordinada aqui é introduzida pelo pronome relativo wo, que. Ele é sempre o primeiro elemento de uma oração subordinada desse tipo. Wo faz referência ao homem. O homem é o objeto da oração principal. In der Station habe ich einen Mann gesehen. Mas é o sujeito da oração subordinada. Wo auf der Treppe mit seinem Kopf wichtig gelehnt gesitzt hat. Para que a ordem das palavras na frase ficasse perfeitamente adequada, a frase deveria ser montada como In der Station habe ich einen Mann, wo auf der Treppe mit seinem Kopf wichtig gelehnt gesitzt hat, gesehen. Pois uma oração subordinada, que é introduzida por um pronome relativo, deveria vir sempre logo depois do substantivo a qual se refere, que nesse caso é Mann. Mas como eu expliquei em outra lição, quando a gente está usando um verbo auxiliar e a oração subordinada se refere ao objeto da frase principal, é comum que ela seja deslocada para depois de todo o resto da frase principal para facilitar a compreensão. Mas continuando, o verbo principal da oração subordinada é sitzen, estar sentado. Como isso se refere a uma ação fixa, o lugar onde se está sentado é sempre marcado com o caso dativo, auf der Treppe, sobre a escada. Mas além de estar sentado na escada, o homem estava com sua cabeça, mit seinem Kopf, contra o corrimão, wichtig gelehnt. Mit é uma preposição que sempre recebe o dativo. Então, seinem Kopf. Já wichtig, que é a preposição de foco aqui, recebe sempre o acusativo. Então, wichtig gelehnt. Novamente temos o artigo das se fundindo com a preposição,
formando Wittichs em vez de Wittich-das. Die zwei Leiter stehen Wittig die Wand. As duas escadas estão contra a parede. Estão paradas contra a parede. Die Kinder haben stehen Wittichs Fenster geschmissen. As crianças jogaram uma pedra contra a janela. E nossa segunda preposição é Kirche. Ela também é traduzida para o português como contra, mas tem um sentido mais geral de em oposição a. Ela pode ser usada nos mesmos lugares de Wittich, mas geralmente se refere a uma oposição de movimento ou de intenções, como alguém que é contra outro alguém, ou algo que se move contra outra coisa, além de outros casos. Vamos aos exemplos. Er hat sein Brille gegen das Licht gehalten. Ele segurou seus óculos contra a luz. Mais uma vez temos a preposição se fundindo com o pronome das, formando queixas. Der Fisch schwimmt gegen den Strom. O peixe nada contra a correnteza. Heute spielt Brasil gegen Croácia. Hoje o Brasil joga contra a Croácia. Pfefferminztee ist gut gegen die Wärme. Chá de hortelã é bom contra os vermes. Was hast du gegen mich? O que você tem contra mim? Unter im Video kannst du einen Knopf sehen, für den Kanal so zeichnen. Drück ihn. Oder hast du etwas gegen mich? A terceira preposição dessa lição é toris. Há falantes também que a pronunciam como tois, sem pronunciar o R. Você pode usar a que preferir, toris ou tois. O significado dessa preposição é por, através de, passando por dentro, pelo meio de. Apesar de essa preposição também terminar em ish, ela não é uma preposição ish. Por que não? Porque existe uma característica das preposições que a gente vai ver numa lição mais à frente, que as classifica basicamente em ish e não ish, digamos assim. E toris não se comporta como uma preposição ish, mas isso é questão para depois. Vamos ver exemplos de seu uso. Das Wasser, wo aus dem Krone läuft, ist durch Rohre kommt. A água que corre da torneira veio por canos, através de canos. Der Weg geht durch den Wald. Esse caminho passa pela floresta. Vai através da floresta. Das Bubchen tut Zellen durchs Mikroskop sehen. O menino está vendo células através do microscópio. Du musst die Zwänge durchs Loch vom Nodel ziehen. Você precisa puxar a linha através do buraco da agulha. E a última preposição de hoje é que significa em volta de, em torno de, ao redor de. Da war viel Blumen ums Haus. Havia muitas flores em volta da casa. Mit seiner Arme den Hund hat das Mädchen sich auf den Stuhl gesetzt. Com seus braços ao redor do cachorro, a menina se sentou sobre a cadeira. Sie springt gern den Park. Ela gosta de correr em torno do parque. Também usamos quando nos referimos às horas, o que em português fazemos com a preposição a. Kannst du 3 Uhr kommen? Você pode vir às 3 horas? Veja mais detalhes sobre como dizer as horas na lição específica sobre esse assunto. Recapitulando, as 4 preposições dessa lição são Wittich, Kirche, ambas traduzidas como contra, toris, através de, e em volta de. Ich danke wie immer der liebe Unterstützer vom Kanal. Se você quer impulsionar o seu aprendizado de uns Reikiano e ainda ajudar esse canal a se manter, considere se tornar um apoiador também. Confira as vantagens. O link para a campanha está na descrição. Outra forma de contribuir com o canal é por doações espontâneas via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já é importante. E dá uma olhada no meu Instagram também, onde eu eventualmente posto algum conteúdo adicional. Dankeschön und bis bald!